Existe outro fenômeno muito importante sobre o lugar da religião, bem diferente daquele que eu discuti até agora. Mas também é algo que toca ou surge de essa desassociação, ou esse éclatement, eu não achei essa palavra, desmantelamento, esse desmoronamento, esfacelamento de aspectos da religião, outros aspectos da vida. Isso é um fenômeno que começou no Ocidente, mas se espalhou além do Ocidente. É um fenômeno de um tipo de pertencimento religioso, onde a identidade religiosa, confessional, o que for, se torna a base de mobilização política. As pessoas podem ser mobilizadas a movimentos importantes, poderosos, em volta de um marcador religioso, e isso é o mais interessante. Esses marcadores muitas vezes funcionam como ferramentas de mobilização na falsa de uma fé profunda, ou uma prática profunda, uma devoção profunda. Existe uma série de fenômenos no mundo ocidental, há uns 100 anos mais ou menos, um pouco mais, e em geral no mundo hoje, onde existe mobilização política em torno de alguns marcadores religiosos e onde há toda uma gama de possibilidades. Em termos da questão, isto realmente é acompanhado por um profundo compromisso à fé e à devoção. Às vezes chega quase a zero, às vezes é tão quente que fica branco de quente. Vamos pensar alguns exemplos, retornando um pouquinho e falando sobre a sociedade católica, as sociedades católicas no século XIX, Polônia, Irlanda e Quebec. Eu conheço isso porque nós fizemos isso. Fomos mobilizados enquanto nação, nacionalmente mobilizados, e muito em torno da fé católica. Isso é porque enfrentaram pressão, pessoas dominando de fora, e no caso polonês, russos, ortodoxos, russos. No século XX, os russos eram opostos pelos russos comunistas, e você tem o começo desse fenômeno de uma identificação religiosa como um marcador de mobilização política, e leva a coisas curiosas. No começo, esses três casos que eu estou discutindo não levou a uma separação muito clara da identificação política religiosa e a religião como sentido e vivido. Em certo ponto, sim. Caso muito famoso em Polônia, havia uma minoria que continuava na igreja, embora não acreditavam. Então, a famosa piada polonesa, o que você está fazendo? Por que você está aqui na igreja em Varsóvia? Você está achando que eu sou comunista? A única forma que eu vou te mostrar que eu não sou um comunista é vir aqui na igreja. Então havia um pouco dessa situação. A grande maioria da população na realidade, profundamente comprometido à fé, na sua devoção, etc. Vamos para um outro caso. A situação na antiga Iugoslávia, quando quebrou nos anos 90, quando se dividiu nos anos 90, houve grandes batalhas entre sérvios, croatas e, vamos chamar, do pessoal da Bósnia. Bom, eram três identidades que são bem definidos historicamente. Em termos religiosos, os sérvios são ortodoxos, croatas falam quase a mesma língua, mas são católicos, os bosníacos são muçulmanos, e as pessoas estavam muito cientes disso e estavam mobilizados em torno dessa identidade histórica. Mas no caso dos sérvios, eram comandados por um ateu marxista, Milošević. Ele estava falando de a história da Sérvia, a batalha de Kosovo que nos identifica, fomos derrotados e tal. Tudo isso comandado por pessoas que são completamente sem qualquer fé.
E em muitos casos, não somente os líderes, mas poderia ser uma boa parte dos seguidores. Vamos pular para fora da Europa, porque esse é um fenômeno interessante, ficando cada vez mais comum em outros lugares. Na Índia, existe o que se chama de um partido chauvinista hinduísta em volta da identidade hindu. Toda essa ideia de o líder guru que inventou a coisa toda no último século, Samarkand, era um ateu. Ele não deixava, ele falou com a sua viúva, não me enterre numa cerimônia religiosa, eu sou um ateu. E alguns ainda são. Os seguidores, claro, estão sendo obrigados por isso, mobilizados em torno da sua fé, Brahma, etc. Tem um partido que era comandado por pessoas que, num certo sentido, estão utilizando religião, mas não exatamente. O que eles estão fazendo? Eles estão inventando um tipo de cultura que rodeia a religião. Hindutva significa isso, um tipo de uma cultura definido historicamente pela religião, mas eles estão totalmente não interessados na parte devocional. Um outro exemplo, quando era uma questão se admitia a Turquia na União Europeia, havia um político holandês que era um secularista completo. Ele disse: não podemos deixar a Turquia entrar na União Europeia. Não, é uma sociedade com histórico cristão. Se deixarmos os turcos entrar, vai ser como se nós perdêssemos a batalha do cerco de Viena em 1868. Os turcos, o sultão cercou Viena, depois os poloneses vieram socorrer. A ideia é que se os turcos chegarem, vai ser como se nós tivéssemos perdido aquela batalha no século XVII. Parece uma loucura, mas isso a identificação histórica cristã da Europa tem muita tração política. Então existem estas... Quer dizer, existe na minha sociedade também. Tem pessoas, nós passamos por um movimento muito forte contra a igreja nos anos 60, todo mundo saiu da igreja, mas muitas pessoas, eles passam a primeira meia hora falando com você falando mal contra o clero, nós eliminamos eles, etc. E quando você fala sobre os símbolos históricos que pertencem, que são símbolos católicos, não podemos mexer com eles, nós temos que manter os símbolos. Então, existe esse fenômeno muito interessante de religião retornando, às vezes retornando, como um marcador globalizador. E isso está contingente em cima de qual é a alternativa, quais as pessoas que nós estamos tentando repelir, não aceitar, etc. Mas retornem muito fortemente, com muita paixão política, e pode ser completamente desconectado. Bom, e se passar para o final, onde existe a mesma mobilização política, mobilização forte política, mas parece haver, aparentemente, uma paixão muito quente. Pense no islamismo, o islamismo da Irmandade Muçulmana, o islamismo da Revolução Iraniana, o Talibã e outros movimentos jihadistas, eles parecem que são realmente muito profundamente convictos, etc. Mas aqui encontramos uma coisa diferente, não uma ligação completa da fé e da prática, mas uma mudança radical. Você vê que todos os movimentos islâmicos, as duas coisas acontecem. A prática religiosa, quando se tornam fortes, em primeiro lugar, ficam muito mais estreitos. São todos os movimentos que estão tentando tirar a tradição islâmica, tirando a tradição islâmica, aquilo que não é, formas não aceitáveis. O Islã, por exemplo, o movimento islâmico são muito duros com relação à questão de misticismo sufi. As irmandades sufi, na realidade, estão sendo apagados em certas partes do mundo islâmico,
por os movimentos islâmicos. Então, existe esse estreitamento da tradição islâmica, o estreitamento das tradições de devoção e oração. Em segundo lugar, eles mudam o centro de gravidade da vida religiosa, porque agora, ao invés de focar em questões de devoção, como eu posso me aproximar de Deus, como posso ser um verdadeiro muçulmano, como posso submeter a Deus e ser mudado, etc. Eles estão focando nas questões que a mobilização nacionalista foca. Quem são nossos inimigos? Quem está nos ameaçando? Quem está nos desprezando, desonrando? Você ouve o discurso islamista, tem cheio dessa questão de honra, de insulto. Algum idiota americano faz um filme na Califórnia insultando o profeta e as pessoas queimam a embaixada americana e tirando nas pessoas. Isso, na realidade, a palavra é jihad, a mudança no sentido da palavra jihad diz tudo. Antigamente, jihad significa luta, luta espiritual. E antigamente falava com os muçulmanos, eles falavam assim, nós temos um jihad pequeno e maior. O maior jihad maior é a luta que você faz com você mesmo. Para ser um verdadeiro muçulmano, o jihad menor, que às vezes você tem que fazer guerra porque o Islã está sendo ameaçado. A mesma parte do Paquistão que produz o Talibã produziu nos anos 40 um movimento no que era parte da Índia, um movimento para a independência ligado ao Gandhi, comandado por muçulmanos, cuja ideia era não violência e a existência de uma Índia sem sectarismo, e as palavras de um homem magnífico, Hulan Khan, que organizou isso. E a palavra que ele utilizava era jihad. A palavra utilizada para traduzir a luta espiritual do Gandhi consigo mesmo, Satyagraha, essa palavra foi traduzida em termos muçulmanos para jihad. Você vê que existe algo muito grande, algo que mudou em toda a vida religiosa. Tem esse fenômeno de mobilização política em torno da religião e tem duas consequências muito estranhas. Ou existe uma dissociação completa da fé e prática e devoção e etc. Ou existe uma supressão radical de certas devoções e um deslocamento radical do centro de gravidade da vida religiosa, que você pode dizer é pior de abandonar a devoção total ou utilizar dessa maneira para um programa político. Talvez o segundo caso é pior. Você pode enxergar isso. O lugar da religião na vida social, qual é? Na vida individual. A religião está ocupando uma nova situação. Isso é o segundo grande desafio que nós temos que enfrentar. O primeiro é como é que a gente convive na mesma igreja. O segundo é este, e não é fácil ver como ver. Na realidade, pega esse tipo de islamismo. A única forma eficaz que possa derrotar é pelos próprios muçulmanos, que estão sendo retirados da fé que eles querem. Está agora um retorno, espécie da periferia do mundo muçulmano. Eles estão lutando no sentido contrário, onde a parte sufi é muito forte na Indonésia. Mas isso é um problema mundial, porque nós que não somos muçulmanos podemos afetar o resultado dessa luta, porque se nós produzimos vários tipos de insultos e etc. contra o Islã, vai ajudar as pessoas que querem levar o islamismo nessa direção. Então, as pessoas que fazem esses filmes insultando o profeta estão, na realidade, ajudando os jihadistas a mobilizar. Estamos todos nisso juntos, mas é o segundo grande desafio. O terceiro grande desafio é, num certo caso, como convivemos nas nossas igrejas, no outro jeito, como convivemos no mundo. O terceiro é como vivemos
nossa república democrática, nas sociedades democráticas, onde nós precisamos, pelo fato que enfrentamos esse grau de diversidade, incrível diversidade religiosa que está aumentando na nossa sociedade por causa de migração principalmente, mas está aumentando também na nossa sociedade, pelo que eu mencionei anteriormente, as pessoas estão em caminhos espirituais diferentes e então a gama de crenças e práticas religiosas sempre está ficando mais amplo, mais extenso. Tem que achar uma forma de conviver em verdadeira igualdade, respeito e abertura à proteção dos direitos de todos de viver a sua religião de acordo com a sua consciência. E isso nós sabemos que é muito difícil fazer, porque nós temos uma longa tradição. Eu retornaria ao começo, nós temos uma longa tradição no Ocidente e sociedades que foram unidos por uma certa religião, certa ideologia. E quando essa ideologia, por exemplo, na França, eles tentaram ser duros e exclusivos da religião, como eles eram exclusivos sem religião, como anteriormente a sociedade excluía os ateus. Nós temos muita dificuldade de trabalhar essa ideia de que a base de uma unidade de uma sociedade pode ser não uma crença comum, mas uma aceitação da diversidade. Esse é o grande desafio do multiculturalismo, de vários tipos de secularismo. Existe um certo secularismo, laicité, vocês devem ter essa palavra como laicité, em espanhol, no italiano. Bom, de todo jeito, laicidade, tá certo. Eu falo laicité porque em Quebec, pensando nisso em francês, tá certo? Nós temos que ter formas de secularismo ou laicité que tem esse tipo de característica aberta. Esse é o terceiro grande desafio. Você pode ver que o que significa secularização? Secularização, para mim, não significa o declínio da religião. Pode ser, em certa sociedade acaba sendo isso, em outras sociedades não é assim. Mas o que todas as sociedades têm em comum é um lugar muito diferente da religião na vida da sociedade e na vida de indivíduos. E um certo conjunto de desafios que surgem desse lugar diferente com o qual nós estamos tendo grandes dificuldades. Eu posso dizer tudo isso. Deve ser muito diferente do Brasil, bom, provavelmente seja. Eu quero descobrir mais enquanto estou aqui, mas você pode ver que no Norte nós passamos sobre uma mudança profunda. Eu acho que isso que é a secularização. Muito obrigado.